Quantos são e por que continuam a existir os entraves da economia brasileira? Por que, apesar de tudo, dos bons momentos do Brasil nos últimos 20 anos, não raro caímos em ciclos ruins novamente? Para falar sobre o assunto, nós temos hoje Fábio Jambiagi, que é especialista em finanças públicas e previdência social. Então, Fábio, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. O que acontece com o Brasil que, em determinados momentos, parece que tudo vai dar certo e depois, por um problema que a gente já conhece, por problemas que já conhecemos, o país entra de novo numa, digamos, depressão, pelo menos no sentimento em relação ao desenvolvimento, mas evidentemente com a economia também ruim? A situação recente é uma situação singular, que por um lado estão se repetindo, como você falou, problemas e desafios que a gente não consegue resolver há muito tempo. Por outro lado, esta é uma situação nova para a minha geração. Tenho 52 anos, sou da geração que se formou no começo dos anos 80 e eu, em particular, me formei em 83, lembrando um pouco a história da época. Entre 81 e 83, o Brasil experimentou uma das maiores recessões da sua história. 2 anos desses 3 foram de quedas expressivas do PIB, uma coisa em torno de 3%. Se a gente se queixa agora porque a economia está parada, você pode imaginar o que era com a economia encolhendo e com um número de jovens muito maior ingressando no mercado de trabalho pela situação daquela época. Então, eu me criei e depois cresci como profissional no mundo em que a restrição, como dizemos os economistas, a restrição era de demanda, ou seja, havia questões conjunturais, fiscais ou de balanço de pagamentos, mas depois a demanda, enfim, permitia que o governo tocasse pau na máquina e a economia crescia. Por quê? Porque sempre havia gente para ser empregada, havia um mundo de gente desempregada, e aí quando a economia começava a se expandir, a restrição de mão de obra não era o empecilho, havia muita gente sempre disponível. E hoje tem problema de oferta de mão de obra qualificada? Exatamente, qualificada e não qualificada. Né? Quer dizer, a situação que a gente tem hoje de uma taxa de desemprego no piso histórico, tá? É uma situação efetivamente nova, com uma qualificação para o leigo. Né? O cidadão comum, às vezes, pode ver uma taxa de desemprego de 5% no noticiário e achar, bom, se a taxa de desemprego é de 5%, ela pode cair a zero. Só que não há nenhum país com taxa de desemprego de zero, porque sempre há gente que está mudando de um emprego para outro, não é? Aquilo que os economistas chamam de desemprego friccional. Mas o que eu quero dizer, então, é o seguinte: para efeitos desse tipo de restrições, das quais a gente está falando, 5% de desemprego equivale a, entre aspas, pleno emprego. Não é exatamente pleno emprego, no sentido de que ainda há 5% de desempregados, mas passa a impressão de que há um limite físico associado à mão de obra, que não pode ser mais expandida. Então, deixa eu só pegar uma questão de 5%. É 5% mesmo? Eu não tenho problema com aquilo que se chamava de nem no passado, nem estuda, nem trabalha, ou de pessoas que absolutamente desistiram de procurar emprego. Ou seja, eu tenho uma massa não assalariada muito maior do que esses 5% desempregados? Certamente, tá? Mas vamos lá, vamos separar. Os economistas lidam muito com uma categoria muito importante para o entendimento dessa questão, que é a da PIA, população em idade ativa. São pessoas de 15 anos ou mais com idade para trabalhar, tá? Agora, só um universo, uma parte deste universo é que compõe aquilo que se chama de população economicamente ativa, tá? São as pessoas que efetivamente ou estão empregadas ou estão dispostas a trabalhar, tá? Então, em qualquer país, a PEA, né, a população economicamente ativa, é bastante inferior à PIA, porque há uma série de categorias que formam parte da PIA, mas não formam parte da PEA. Quais são? Por exemplo, donas de casa. Claro que são cada vez menos, não é? Por uma questão de mudança das características da sociedade. 40 anos atrás eram muito mais.
Hoje, essa categoria abrange um universo muito menor de pessoas, mas ainda existem, tá? Estudantes, né? Não faz sentido que um estudante de 18 anos seja considerado desempregado se ele está estudando e não está procurando emprego. O conceito de desempregado é aquela pessoa que não está empregada e está procurando emprego, tá? Aposentados, já que poderiam trabalhar, mas já têm a renda da aposentadoria e não procuram trabalho, presidiários e os chamados desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, essas categorias que você mencionou são categorias de pessoas que, eventualmente, em outras circunstâncias ou com outra qualificação, poderiam perfeitamente estar no mercado de trabalho. Mas não faz sentido, tecnicamente, que essas pessoas sejam consideradas desempregadas porque elas não estão procurando emprego. Eu vou trazer dois exemplos aqui que são muito comuns e fáceis de serem ouvidos pela média das pessoas no dia a dia. Que ou os empresários propriamente eles reclamam, mas outras pessoas que trabalham também dizem a mesma coisa, que é difícil contratar mão de obra qualificada hoje no Brasil e alguns negócios, inclusive nos momentos que a economia, a coisa recente estava mais em alta e não conseguia avançar porque não tinha mão de obra. Aliás, parte de mão de obra foi até importada. Mas as pessoas nunca reclamaram tanto da qualidade do serviço que elas recebem, ou do produto, que tem qualidade inferior, seja porque foi importado, seja porque foi produzido aqui com qualidade inferior, ou do serviço. E aí, nesse caso, é totalmente brasileiro. Ela fala com alguém que está falando língua portuguesa como ela, que nasceu aqui e que o serviço não foi entregue, seja a TV a cabo, a energia, a água, ou seja lá o que for. Por que essas coisas, onde é que tem uma ligação direta com a outra e por que a gente não interveio nisso para tentar resolver lá atrás, para não passarmos por isso que eu chamo de apagão de eficiência brasileira? Eficiência que atinge o dia a dia de qualquer pessoa. Não é só o grande empresário que pode ter problema de crédito, que tem problema com a economia e não pode investir. Não, o sujeito não pode assistir televisão porque a televisão não foi entregue, o sinal a cabo. Ou ela tem problema de fornecimento de energia elétrica, de água, ou seja, por que a gente sofre ainda desses entraves de infraestrutura ou de serviço básico, serviço mais elementar? Olha, eu nos meus livros eu gosto muito de escolher as epígrafes adequadas, tá? E é uma frase de um grande pensador que dizia: falhar em se preparar é se preparar para falhar. A gente falhou porque não se preparou exatamente para esse momento, que vivenciamos o imediato, em vez de pensar 4, 5, 6 anos à frente. E a gente está vivendo ainda, e está cometendo esse mesmo erro ainda? Sim, agora estamos sendo alertados para a importância do mesmo, tá? Mas vamos retomar um pouco o fio da meada. Eu me afastei um pouquinho, mas você me fez uma pergunta no começo acerca de por que, enfim, a gente estava se defrontando com essa situação. Então, esses entraves todos. Voltar um pouco no tempo. A partir de 2003, né, o Brasil teve um ciclo de 7, 8 anos, relativamente bom, ou bastante bom para a economia, com um crescimento médio da ordem de números redondos, 4% ao ano. Dependendo do período, eventualmente um pouquinho mais, né? Se a gente joga 2003, que foi um ano de baixo crescimento para baixo do tapete, e acaba em 2010, que foi um ano de crescimento exuberante, antes das dificuldades futuras, tá? Foi até um pouquinho superior a 4%. Mas o que eu quero dizer é que a gente cresceu basicamente ocupando mão de obra e com um pouco de produtividade. Então, números redondos, a mão de obra crescia 2,5%, mão de obra ocupada, tá? 2,5% ao ano, e o resto de 1,5% com um adicional de produtividade, a produtividade média da economia por homem ocupado era de, a cada ano, 1,5% a mais do que o ano anterior, um número até razoável, mas obviamente muito inferior ao do crescimento. E estávamos todos satisfeitos, não é? As pessoas consumindo mais, o desemprego caindo, não é? Bom, só que olhando para frente, o que mais cedo ou mais tarde iria acontecer como efetivamente aconteceu? Se a mão de obra cresce ocupada, cresce 2,5% ao ano, e
a oferta de mão de obra, a chamada PEA, não é? Como eu falei antes, a população economicamente ativa, crescia, grosso modo, a 1,5% ao ano, ou seja, a demanda por mão de obra crescia na frente da oferta de mão de obra. Isso só pode acontecer porque o desemprego está caindo. Mas o desemprego está caindo porque o número de desempregados está caindo, e isso é um contingente infinito. Em algum momento iria acabar. No momento em que o desemprego alcançasse o mínimo, e feitas essas ressalvas que a gente discutiu, uma vez que o neném não pode ser imediatamente incorporados ao mercado de trabalho, a gente esbarraria com uma restrição física de mão de obra. A partir desse momento, o crescimento passaria a depender da produtividade. Só que aí tem dois problemas, tá? Primeiro, essas fases de aumento de produtividade, elas têm um ciclo. Às vezes elas se beneficiam de coisas feitas nos anos anteriores, mas se não se fazem novas coisas, essa produtividade voltaria a cair. Essa taxa de variação da produtividade voltaria a cair. Exatamente no momento em que a gente teria que aumentar a produtividade, dado o menor crescimento da mão de obra, tá? São coisas que eu diria quase que eram identidades contábeis, tá? São coisas assim de matemática que os economistas conhecem, deveriam conhecer, tá? Mas, no meio daquele ciclo de euforia, tá? O país se deixou um pouco inebriar por essa situação de euforia e não se preparou adequadamente. Qual é o problema da situação atual? Quando se pensa numa economia estagnada, o que é necessário fazer? Bom, uma de duas coisas, ou ambas simultaneamente. Ou injetar demanda, então, caso típico, por exemplo, Europa com 10%, às vezes 20% ou mais de desemprego. Bom, no que se injeta demanda, vai ter gente para ser empregada e aquilo poderá ter efeitos positivos sobre o PIB e sobre a economia, tá? Agora, se a gente está com pleno emprego, com galpões ocupados, etc., o que é necessário fazer? É necessário aumentar aquilo que os economistas chamam de oferta da economia, não é? Capacidade de crescimento. E isso está associado a coisas muito mais complexas do que simplesmente reduzir juros ou mandar o governo gastar mais, tá? Está associado a coisas como, por exemplo, infraestrutura, tá? Só que não se faz uma hidrelétrica da noite para o dia, não se faz uma estrada da noite para o dia, tá? Há todo um processo, tá? Tem que se elaborar os projetos, tem que se fazer a licitação, depois tem que se fazer a obra. Entre a decisão política de dizer, olha, vamos fazer aqui, e o presidente da República, o governador, ir lá e participar da cena lá famosa de cortar a fita, eu diria o seguinte: se passam uns 4 anos, pelo menos, se não mais, obviamente, se a gente estiver falando de hidrelétricas, bota aí 7, 8 anos, tá? Bom, então, são coisas para as quais é necessário pensar muito tempo antes. Mas não se comete erros nesse da mesma processo? forma, só para fechar, quer dizer, tem vários outros pontos, tá? Mas uma coisa para que fique claro para quem está nos ouvindo, outro elemento muito importante com consequências de longo prazo, em que não se muda a realidade da noite para o dia, naturalmente, é a educação, não é? Se eu tomo a decisão, vamos melhorar a educação por uma série de iniciativas agora, eu vou ter benefícios disso anos depois, tá? Então eu vou retomar sua frase do pensador que o senhor citou e coloca sempre na epígrafe dos seus livros, que se preparar para não falhar. A gente já não está se preparando, porque a educação foi o primeiro ministério que recebeu um corte milionário do governo federal. Não há nenhum grande plano hoje. Não há nenhum grande plano hoje de recuperação que se tenha discutido com a sociedade, ou seja, não houve esse debate se é que precisa ver, em que momento precisa ver e quanto que deve ter de ação executiva para acelerar o debate. Não para eliminar o debate, mas para as coisas acontecerem. A gente está preparado para não falhar nesse caso, começando com o ponto da educação? Na verdade, o corte, ao contrário do que
muitos inicialmente reagiram, o corte da educação, anunciado, do Ministério da Educação, né, anunciado recentemente, esse especificamente eu não encaro com esse espírito crítico especificamente. Por quê? Porque, na verdade, o que interessa é quanto efetivamente vai se gastar no final do ano em relação a quanto se gastou efetivamente no ano anterior. Tá? E uma das tantas coisas que o Brasil precisa corrigir é um processo orçamentário completamente falho, no sentido de que aquilo que é discutido no Congresso é um reino de faz de contas em que se discutem números... A peça orçamentária, é isso? Exatamente, que depois podem ter uma execução completamente diferente. Então, digamos, por exemplo, num ano o governo gasta 100, aí se faz orçamento e se diz o seguinte, no ano seguinte o governo vai gastar, por exemplo, 120, tá? Aí o governo corta 15, qual é a manchete do jornal? O governo corta 15. Mas se os outros 105 forem gastos, vamos deixar de lado a inflação, raciocinando apenas em termos reais, na verdade, o que acontece? A manchete terá sido, o governo corta, mas no mundo real, no ano se gastou 100, no outro ano terá se gasto 105. Tá? Então, esse corte em si não significa necessariamente descaso com educação, porque pode ser aquilo que a gente chama de corte de vento. Né? Você anuncia alguma coisa que, na verdade, não tem efeito prático. A minha avaliação, e acho que na de muitos colegas economistas, nós temos pago nos últimos anos o preço por não termos nos preparado adequadamente para dotar o país de uma melhor infraestrutura, de uma melhor educação, de um gasto público mais eficiente, de instituições que funcionassem melhor. Por exemplo, a infraestrutura, que é um dos grandes gargalos brasileiros, seja a infraestrutura física ou a estrutura humana que você oferece para um ambiente de negócios. É decisão política? Ou, por exemplo, nós temos uma burocracia que impede que determinado porto demore muito mais tempo, porque a legislação ambiental protela demais, porque há recursos demais, porque a qualidade dos projetos apresentados é ruim, portanto a justiça vai paralisar a obra mesmo, porque um técnico um pouco melhor vai descobrir que tem um erro no projeto, sem contar o fantasma maior chamado corrupção no processo inteiro. Onde é que está esse nó e por que ele continua existindo? É um conjunto de coisas, é difícil identificar apenas um problema. Tá? E há lugares onde isso está sendo superado? Dentro desse conjunto de coisas, há alguém que está tirando a cabeça? Eu diria o seguinte, vamos lá, havia no passado uma determinação de mudar a orientação em determinados setores da economia até então dominados pelo Estado. Tá? Vou lembrar então das disputas ideológicas de 15, 20 anos atrás em torno das privatizações, em que os críticos da privatização alegavam que o patrimônio público estava sendo vendido a preço de banana, que aquilo era um crime de lesa pátria, enfim, toda uma série de questões que acho que não cabe rememorar aqui, porque pertencem à história. Claro, eu não sou neutro, porque eu fui uma das pessoas, modestamente, tá? Que participou daquele processo e eu me orgulho disso. Acho que a equipe que tocava esses projetos realmente o fazia convencida de que privatizar era bom para o país por uma série de razões que as empresas melhorariam, e acho que, de um modo geral, o balanço é extremamente positivo, mesmo nas áreas onde as pessoas se queixam também com razão, como, por exemplo, na área de telefonia, todo mundo tem crítica em relação à sua operadora específica, mas vamos lembrar o que era a telefonia naqueles tempos. Né? Quando eu me casei, eu tive que pagar o equivalente a, se não me falha a memória, em torno de $3.000 para ter a linha, coisa que agora se obtém com a maior facilidade. É mais ou menos, hoje reclamamos da qualidade do serviço, antes nem serviço tínhamos, é isso? Exatamente, então vamos e reconheçamos que as coisas mudaram para melhor no país, surgem novos desafios. Mas, muito bem, então, uma vez privatizados aqueles ativos, depois, na margem, novas atividades seriam objeto das chamadas concessões, não é?
Então, concessão para uma atividade, concessão para uma estrada, etc. E aí, durante muito tempo, ou alguns anos, houve uma espécie de veto ideológico, porque concessão cheirava, por assim dizer, a privatização e não se avançava. Eu diria que esse bloqueio, quase que um bloqueio mental, tá? Afetou todo o primeiro governo Lula. No segundo governo Lula, tivemos uma pequena mudança, quando há uma mudança de orientação, no sentido de que se aceitam as concessões, a ideia deixou de ser palavrão, tá? Mas com aquela psicose, não é, de ter que se diferenciar de alguma forma, um negócio assim quase que psicanalítico, né? Não podia se misturar com o conceito anterior de privatização, etc. Então, se fazia crítica de que antes a privatização se fazia com, por exemplo, de estradas, né? Com pedágios elevados, etc. Então, se faz uma privatização com pedágio mínimo. E aí algumas empresas ganham, mas aquilo não funcionou, porque se há pouco retorno pela estrada, então aquela estrada vai ser uma porcaria, tá? Então, quando se vê os resultados, ou acabarão as obras não sendo feitas, ou depois passou a ter outros aditivos e passou a ter outros problemas. Então, definitivamente não funcionou. Aí chega o governo Dilma, tá? Na verdade, no começo, na primeira metade do primeiro governo Dilma, ainda uma certa paralisia e finalmente deslancham algumas atividades, tá? Tivemos leilões importantes nos segmentos, especificamente nas áreas de aeroportos e rodovias, tá? Mas eu diria o seguinte, a única crítica que cabe a isso é ter vindo com 10 anos de atraso. Eu moro no Rio de Janeiro. Por que cargas d'água a gente teve que esperar até 2014 para privatizar o Galeão? Aquilo poderia ter sido privatizado em 2003, 2004, tá? Agora vão começar a ser feitas obras que dão resultado lá na frente. Então, mas há que se fazer todo um processo de planejamento para isso e não ter medo dessa restrição ideológica. Só que quando a gente se aproxima de eleições, aí meio que uma certa vergonha em defender isso, tá? E aí as coisas são paralisadas. Então, essas concessões operam por surtos, né? Há 2 anos de concessões, depois falta honestidade no debate, então. Falta, eu diria que falta continuidade, tá? Eu preferiria esse termo. Quer dizer, essas concessões, elas têm que ser planejadas como safras, por assim dizer. O que o agricultor faz? Ele se prepara para colher daqui a 6, 8 meses, para isso você tem que plantar hoje. Então, no caso das concessões, tá? Nas diversas áreas, se eu quero ter um resultado 5 ou 6 anos depois, eu tenho que fazer a iniciativa agora. Vou tomar um outro caso, tá? Particularmente dramático em função dos últimos acontecimentos. O setor de petróleo, tá? Aliás, é um caso típico em que se misturam componentes ideológicos tremendamente nocivos para a eficiência empresarial. Até 95, nós tínhamos uma situação específica, que era a situação de monopólio estatal, né, do setor de petróleo. Em 1995, o presidente Fernando Henrique abre o setor, se aprova uma mudança constitucional com apoio do Congresso, acabando com o monopólio do setor, e aí surge todo um debate muito acalorado, politicamente muito intenso, a respeito do futuro do setor, como costuma acontecer, depois de uma primeira decisão de âmbito mais geral, constitucional, se adota um degrau hierárquico abaixo, a modificação da legislação para regulamentar aquele dispositivo maior constitucional de âmbito mais amplo, uma vez que não faz sentido que a Constituição, que já é extremamente detalhista, entre em todos os detalhes. Então, em 95, muda a Constituição e em 97 se adota a chamada Lei do Petróleo, né, em que o Congresso, obviamente por iniciativa do Poder Executivo, mas depois de muito e um intenso debate, aprova a nova legislação. O que a nova legislação diz? Como a Constituição tinha mudado, ele tem que se adaptar à Constituição, permite a competição, estabelece o seguinte:
Petrobras continua sendo estatal, tá? Foi um compromisso do governo Fernando Henrique junto ao Congresso, aquilo fica cristalizado na lei, e se adota um marco regulatório que iria permitir a venda de reservas através do Instituto da Concessão de áreas que seriam leiloadas a partir de então. A partir então do final dos anos 90, na forma de uma rodada por ano, o setor começa a fazer leilões, né? Então, como é que funcionava? As autoridades do governo, Ministério de Minas e Energia, Petrobras, agência regulatória, né? A Agência Nacional de Petróleo, vão ao exterior, fazem roadshows, e aí todo ano tinha a venda dos chamados blocos, né? Em que se vendia uma área X, e aí concorrem Shell, Texon, Chevron, etc., e faz um leilão, o governo arrecada, e aquela área passa a ser de livre exploração para os vencedores, muitos deles, diga-se de passagem, aliados com a Petrobras, não é? Porque, na verdade, era uma competição, sem dúvida, não é? Que muda em relação à situação anterior, mas quem é que entendia de petróleo no Brasil? Aquilo tinha sido um monopólio. Claro. Até então, obviamente, a Petrobras tinha muito mais conhecimento do próprio solo brasileiro ou da área marítima do que as empresas que estavam fora. Então, a estratégia natural das empresas multinacionais muitas vezes entravam algum tipo de associação com Petrobras e depois, aos poucos, iam conhecendo o terreno. Só que aquilo era uma iniciativa extremamente bem sucedida, tá? Mas que aquilo ofendia os brios ditos nacionalistas de uma parte do espectro político, tá? E eu diria que tão importante quanto a decisão de manter inicialmente o rumo da política econômica adotada pelo presidente Lula em 2003, quando ele designou o ministro Palocci na Fazenda e Henrique Meirelles no Banco Central, para dar continuidade à política fiscal ortodoxa e à política monetária dura para combater a inflação, tão importante quanto isso foi a sinalização que ele deu no setor do petróleo. Que sinalização ele deu? Ele disse, olha, gente, apesar do meu partido ter criticado durante anos aquilo que era feito até 2002, eu vou continuar, porque isso está dando certo. Continuam as rodadas anuais e o processo é um êxito fabuloso. Por conta disso, a Petrobras continua aumentando a sua produção ano após ano, os estados e municípios continuam recebendo royalties cada vez mais, não é? Em função da maior extração de petróleo, etc., etc. Até que nós somos vítimas da maldição do petróleo. Surge o pré-sal, e aí aqueles setores, né, que estavam um pouco acabrunhados, né, resmungando pelos cantos. Os supostamente nacionalistas. Aí eles encontram a oportunidade de dizer, agora sim é o momento do Estado abocanhar uma fatia maior disso. Só que, ao invés de dizer o seguinte, olha, está mantido o modelo, só que o Estado, ao invés de arrecadar X, vai arrecadar Y%, coisa que todas as indústrias, todas as empresas estrangeiras teriam compreendido perfeitamente, não seria a primeira vez que se faz isso. Não, se diz, vamos repensar o modelo. Então, a partir de 2008, não tem mais leilão anual. Então, o que acontece? Para. Na verdade, o setor não chega a parar exatamente, muito pelo contrário, continua produzindo, investindo muito, mas em função do quê? Em função de decisões que tinham sido tomadas anos antes. Mas leilões de novas áreas não há de 2008 em diante. Se retoma a iniciativa em 2013, com um leilão meia boca, que foi da área de Libra, que contou com apenas um participante, e aí depois em 2014 não voltou a ter, e para esse ano há uma incógnita, tá? Então esse é um caso típico em que o planejamento e a programação davam resultados e quando se deixam de tomar medidas,
os problemas acontecem anos depois. É um exemplo assim bem emblemático. Do que a continuidade ajuda e do que a não continuidade... A descontinuidade prejudica. Então, Fábio Jean Biagi, muito obrigado pela entrevista. Aqui, essa série de pensamentos sobre o Brasil. Boa tarde, hein? Foi um prazer.